O verde parece infinito. Mas este é apenas um fragmento do bioma que um dia cobriu grande parte do território brasileiro. Aqui no Paraná, parte desta floresta ainda é densa, viva, diversa. Estamos no Parque Nacional Guaricana e você é o meu convidado para explorar comigo a beleza deste pedaço da Mata Atlântica. Agora, no meu Paraná. Olá, bom dia! O Meu Paraná de hoje te leva para conhecer um território que se estende por 3 municípios: Guaratuba, Morretes e São José dos Pinhais. Uma reserva que guarda os segredos e a riqueza da nossa Mata Atlântica. Vamos acompanhar o trabalho de pesquisadores que monitoram onças e outros animais selvagens pertinho de Curitiba e a vigilância constante da Polícia Ambiental contra a extração ilegal do palmito Jussara. As águas que cortam a serra não apenas dão vida à floresta, mas também geram energia. Nós visitamos o coração de uma usina hidrelétrica construída dentro de uma montanha. Como funciona essa estrutura no meio da mata? E veja também o roteiro para quem busca aventura nas trilhas ou silêncio das pousadas para desconectar da rotina. Quem nos indica o caminho são os integrantes da Polícia Ambiental. Seguimos por essa estradinha sinuosa na colônia Castelhanos, em São José dos Pinhais, vizinha Curitiba. Vamos ao encontro de integrantes do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável por esta área. O Parque Nacional Guaricana abraça 3 municípios. A maior parte está em Guaratuba, no litoral. Depois vem Morretes, também no litoral, e São José dos Pinhais. São 50 mil hectares de mata, mais do que a área de Curitiba, por exemplo. A partir deste ponto, seguimos a pé, mata dentro, para acompanhar o trabalho do ICMBio, que desenvolve um programa de monitoramento de médios e grandes mamíferos desde o ano passado. Aqui no parque a gente tem muitos indivíduos de anta, a gente tem puma, a gente tem jaguatirica, gato maracajá, gato morisco, irara, então tamanduá-mirim, então a gente ficou bastante feliz com os dados do ano passado. Para isso, os pesquisadores instalaram câmeras nas árvores. Até agora, 21 espécies foram identificadas, entre elas, algumas ameaçadas de extinção. Com essas imagens, a gente consegue saber se a gente tem mamíferos de topo de cadeia, se a gente tem mamíferos que indicam a situação do ambiente, né? Se ele está bem preservado ou não. Os flagrantes de dia e de noite impressionam. Anta, gato do mato, jaguatirica, veado. A gente tem, por exemplo, uma população de puma, de anta, o que isso indica? Indica que o ambiente está bom o suficiente para que aquela espécie viva ali. Então, no caso de um puma, de uma sussurana, significa que ela tem comida para ela poder sobreviver naquele ambiente. Para facilitar o trabalho, um aplicativo no celular marca a localização dos equipamentos e onde os flagrantes na mata foram feitos. Com esse aplicativo eu registro tanto a instalação das câmeras, quanto quando eu visualizo pegadas de animais, como também quando eu vejo ilícitos ambientais, como corte de palmito. Isso fica tudo registrado e depois eu posso fazer análise desses dados também. Neste ponto onde, pra gente, são apenas folhas amassadas, os pesquisadores identificam uma pegada de anta. Mais adiante, Daniel, monitor e voluntário do grupo, mostra a folha da palmeira que dá nome ao parque. Era utilizada para acampamentos. O pessoal, eles cortavam as folhas da guaricana, aí dobravam ela aqui, ó, e daí colocavam na estrutura de madeira. Aqui a gente está usando um cipó como exemplo. E daí as folhas eram sobrepostas umas às outras
evitando que a água passasse nos acampamentos. Então era uma forma de se proteger da chuva antigamente. Daniel nasceu e foi criado nesta região. Ele lembra que na infância uma das brincadeiras era ver os animais na mata. O guaricana, ele me proporcionou muita vivência bacana, várias espécies assim que a gente ouvia quando criança. Do meu pai, eu ouvia ele percorrendo as trilhas, vendo os animais, e eu tive o privilégio de ouvir e ver esses animais também. Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, questão do ouvido, do olfato, da visão, né? Porque às vezes a gente está andando, parece que não tem nada, mas os bichos estão nos observando. Formado em Biologia e em Sistemas de Informação, Daniel segue firme com o amor pela natureza, atuando de perto nas iniciativas de proteção da floresta. Isso me motiva porque eu fico pensando nas gerações futuras, né? Assim como eu tive o privilégio de ver as espécies de mamíferos, aves, essas espécies de plantas bonitas, então eu também espero que as gerações futuras também tenham esse privilégio. Deixamos o grupo de pesquisadores e seguimos nossa jornada pelo parque, acompanhados agora apenas pelos policiais. O ponto de partida é aqui, nesta área restrita em São José dos Pinhais. Começamos a trilha rumo à estrada de Canavieiras, outra comunidade rural da região, já no município de Guaratuba. A incursão na mata é para verificar a presença de caçadores e o corte irregular de árvores nativas, em especial a palmeira jussara. Essa espécie está ameaçada de extinção. Infelizmente, ainda tem pessoas que vêm até o parque e fazem a retirada para justamente pegar ali o palmito. Isso é crime ambiental e a polícia está de olho nessa situação. O papel da unidade de conservação já é promover uma proteção maior sobre essa área, né? Mas a fiscalização ambiental é de suma importância. A gente fala que a fiscalização ambiental ela não é nem inimiga do progresso, nem das tradições, mas sim uma garantidora do futuro, né? Só por meio dela que a gente vai conseguir garantir de que todas as regras dos planos de manejo, das unidades de conservação sejam respeitados. A palmeira jussara é chave para a manutenção da vida na floresta. A semente e o fruto servem de alimentos para dezenas de bichos, como o tucano, por exemplo. Até começar a dar os frutos, são necessários pelo menos 12 anos em média. E uma vez cortada, ela não brota mais. Nas unidades de conservação, assim como toda a região de mata ou de grande, em que há uma grande biodiversidade, seja de fauna ou de floresta ou marinha, a gente faz os patrulhamentos preventivos, que a gente vai fazer ali um patrulhamento sem uma missão específica de atendimento a uma denúncia, buscando identificar locais novos de intervenção, locais que está ocorrendo infração, ou a gente vem também por meio das denúncias, que é o atendimento do nosso canal oficial de denúncias é o 181. Além dessas riquezas ameaçadas, as montanhas do Parque Guaricana ainda guardam muitas fontes de água. Os rios são irrigados pelas chuvas frequentes na região e formam uma rede que segue em direção ao litoral. Neste ponto, no meio da mata fechada, o rio Arraial foi represado para a construção de uma hidrelétrica, que funciona até hoje. Nessa época era o pós-guerra, né? Então quando começou a primeira a operar, em 1957, a construção levou 5 anos, uma construção no meio da Mata Atlântica com pouca tecnologia, poucos recursos de transporte, então muitas histórias, muitas pessoas passaram pela construção dessa usina. Uma obra ousada e desafiadora, que iria socorrer Curitiba, que na época enfrentava muitos apagões e racionamentos de energia. A gente consegue sentir colocando a mão na tubulação. Claro, não é muito até, inclusive porque nem pode vibrar muito, mas é uma vibração bem sensível, né? É uma massa de água em muita pressão, né? 24 horas, 7 dias por semana, não para. Se tiver água, sim, claro, naturalmente que quando chove menos, então as máquinas param em função da disponibilidade de água. Tendo água e a manutenção estando em dia, elas não param de rodar. Imagine, né, 1952, enfim, que começou a obra, 53, era bem rudimentar isso, né? Não existiam aquelas máquinas que existem hoje para furar a rocha. Quando não, com a mão, inclusive.
explosivos e depois os ajustes finos era na marreta mesmo. São 400 metros de tubulação de aço correndo por dentro da montanha para fazer girar as 4 turbinas que conseguem abastecer até 50 mil casas. Depois de passar pelas turbinas e produzir energia, a água do rio Arraial volta para seu curso natural, Serra do Mar abaixo até o litoral. 100% limpa, renovável, né? É um recurso natural com muito antigo, né? Aproveitado no Brasil, que é o recurso hídrico. Nada melhor que a luz para iluminar toda a beleza do Parque Nacional Guaricana. Quando o dia começa, o canto dos pássaros transforma o amanhecer em encantamento. Os manacás da serra se destacam com suas flores em tons de rosa e as bromélias se espalham pelos troncos, revelando a delicadeza e a força da Mata Atlântica. Nesta nova manhã, seguimos para mais uma aventura para explorar uma trilha numa área de conservação privada vizinha ao Parque Guaricana. Então essa região aqui da Reserva Ambiental Inhandara Guaricana, a gente acessa o parque pela trilha de 1 hora e também acessa o parque por uma trilha menor, mas também muito linda, em que a gente consegue avistar esta Unidade Federal de Conservação de cima. Então vamos lá? Apresenta pra gente essas belezas? Vamos lá! Aos poucos, vamos nos embrenhando na mata fechada. A trilha é fácil de ser percorrida, sem grandes obstáculos. Só o que incomoda é o calor forte e úmido desta época do ano. A Estrada da Guaricana, ela tem essas áreas gigantescas que é da União e essas áreas gigantescas que são privadas. É muito comum encontrar pegadas de antas também no nosso deslocamento. E a linda palmeira da Guaricana. E lá estava ela, uma palmeira baixa da mesma família da juçara, do pupunha e do açaí, e que ocorre em vários estados brasileiros. Encontramos ainda uma infinidade de bromélias. Muito lindo, né? E as bromélias dão diferentes tipos de flores. Na minha chácara eu tenho bromélias grandes, mas assim, aqui a gente se aproxima dessa Mata Atlântica densa, são bromélias gigantescas. E elas não são parasitas, as bromélias ficam perto, ou no tronco das árvores, ou elas ficam no pé da árvore, mas elas não são parasitas. Elas servem também como abrigo para os animais. A gente já encontrou sapinhos do tamanho de uma unha, sapinho assim micro, verdinho, lindo, morando na aguinha da bromélia. No final da trilha, uma estrutura de madeira foi erguida para que os visitantes pudessem ter uma vista mais ampla das áreas ao redor. A subida exige algum fôlego, mas a recompensa... Marcos, aqui 1000 metros de altitude. Isso. Aqui parece um quadrinho, ó. Sabe quando a pessoa vai pintar um quadrinho? Que daí tem aqueles 30% de céu, 30% de montanha, a fazendinha. Verdade. Eu tô muito emocionada ainda. De verdade. É muito lindo. E conectando São José dos Pinhais com a cidade litorânea de Morretes e a cidade litorânea de Guaratuba. O primeiro planalto, São José dos Pinhais com Curitiba, o primeiro planalto conectado com o litoral. Marcos, só tenho que te dar um abraço por você ter me trazido nesse lugar tão lindo. Obrigada, de verdade. Muitos dos que veem uma paisagem como esta pensam no descanso dos olhos, na tranquilidade oferecida pelo contato com a natureza. Outros talvez reflitam sobre a necessidade e o privilégio de ter áreas preservadas de mata pertinho de casa. Aqui, neste refúgio cercado pelas montanhas, contemplando a imensidão do verde, o José teve uma inspiração. Um dia eu estava sentado no morro, com uma vista parecida com essa aqui, cansado depois do serviço que a gente estava fazendo. Até eu falei que quem estava me ajudando, não lembro na época, quantas pessoas não queriam estar vendo essa vista aqui. José decidiu abrir a própria casa para quem quisesse ter essa experiência e mais tarde construiu chalés. Conforme ia entrando o dinheiro, a gente administrando certinho, ia fazendo um. Mas de um a gente vai fazendo outro, daí eu tinha moto, eu vendi, tinha carro, eu vendi para poder investir.
A propriedade fica no alto da serra em Guaratuba, às margens do Parque Nacional Guaricana, e pertence à família dele há quase 20 anos. O Brasil, acho que não tem lugar que já não vieram aqui. No verão o pessoal aproveita o esquibundo ali, tem a piscina, tem as trilhas, tem cachoeira que a gente leva para o pessoal fazer local, turismo, né? E daí no inverno o pessoal aproveita a lareira, aproveita um vinho. José conta que os que chegam vêm atraídos pelos sons da terra, pelo contato com a natureza e pela vista das montanhas. São pessoas que querem admirar do alto a grandiosidade da Mata Atlântica. Todo dia é um dia diferente, todo dia um dia melhor que o outro, principalmente quando dá sol, né? Daí a gente vê as nuvens, os cantos dos passarinhos, dá esse ar puro, dá uma sensação bem melhor que na cidade. Vinícius e Milena vieram da Lapa, região metropolitana de Curitiba. Escolheram este recanto para passar alguns dias das férias na paz que o contato com a natureza oferece. Nossa, é uma vista que não importa o dia que eu tenha acordado, é de tirar o fôlego. Eu achei maravilhoso, é um lugar muito bonito, com um ar muito puro, é tudo muito belo. É muito bom vir para um lugar diferente, né? Ver coisas diferentes. A gente vê até um tucano ali, né? Bem bom o amanhecer do sol aqui na serra, é muito bonito, né? A gente dá uma desestressada, né? Sai daquela correria do dia a dia, né? Aí é muito bom. José diz que os visitantes saem transformados depois de aproveitar o silêncio do campo, da mesma forma que ele também foi tempos atrás. Então, é um privilégio, né? Privilégio, eu acho que Deus veio trazer para mim e minha família, porque todo mundo queria ter uma vista dessa aí e eu tenho isso todo dia, né? Então, eu agradeço todo dia a Deus por poder ter esse privilégio de ter essa vista maravilhosa aí. No próximo bloco, pequenos, coloridos e essenciais. Como os insetos revelam se a nossa Mata Atlântica está realmente saudável. Bom, se você quiser segurar. Vamos lá. Ai, professor, peraí. Aê, agora sim.